Olá, meu nome é Tadeu Cabral e esse será o segundo vídeo do Seminário de Química Ambiental da professora Patrícia Alves. Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer uma breve revisão do vídeo anterior do seminário. Então, no vídeo anterior, nós vimos o acidente do vazamento de petróleo no Nordeste do Brasil, em 2019. Vimos os impactos que esse acidente teve, algumas formas de solucionar esses impactos e demos ênfase ao processo de biorremediação como uma forma de degradar os compostos do petróleo, tanto em recursos hídricos quanto nos recursos terrestres, como solo. E vimos isso, as formas diferentes, e um compilado bem geral das reações que é possível de se encontrar no processo de biorremediação. Vimos um compilado bem resumido, porque o processo é bem amplo, poderia falar sobre muitas coisas, então vimos de maneira bem resumida. E nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre os combustíveis derivados do petróleo. Então, quando a gente fala em petróleo, a gente não precisa olhar para um acidente isolado para identificar os impactos ambientais que tem por trás do petróleo. Se a gente for observar, no dia a dia a gente usa diversos derivados do petróleo como combustível. E esses derivados de petróleo, quando a gente utiliza eles como fonte de energia, como combustíveis de nossos carros, a gente está gerando diversos outros impactos ambientais. A queima desses derivados de petróleo está atrelada à emissão de muitos gases poluentes à atmosfera. Então, quando a gente fala desses poluentes, a gente está falando os principais poluentes que são emitidos pelos veículos, quando a combustão não é completa ou quando é uma combustão ineficiente. Esses principais poluentes são dióxido de carbono, monóxido de carbono, traços de hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, entre outros poluentes. E esses gases, que são indesejáveis na atmosfera, eles trazem diversos impactos ambientais, tanto ao meio ambiente quanto alguns impactos ao homem. Esses impactos ambientais vai desde agravamento do efeito estufa, chuva ácida, smog químico, entre outros diversos impactos. E a saúde do homem vai desde a irritação aos olhos, nariz, ao trato respiratório, a neurotoxicidade de alguns compostos. Nós temos, por exemplo, o monóxido de carbono, que compete com o oxigênio no nosso sangue, entre outros. E eu trouxe uma tabelinha bem breve sobre a produção de um veículo, a produção de quilograma dos gases por um veículo em um ano. Então perceba, um veículo é capaz de emitir cerca de 1.450 kg por ano de monóxido de carbono, cerca de 136 kg por ano de hidrocarbonetos, 22,7 de óxido de nitrogênio, aldeídos 8,2 kg por ano e os óxidos de enxofre cerca de 7,7 kg por ano. Então a gente tem um veículo, ele emite muitos gases que são totalmente indesejáveis na atmosfera por ano. Então qual forma que a gente pode reduzir essa emissão de gases? Como que a gente pode transformar ou esses gases indesejáveis, ou reduzir, ou transformar esses gases indesejáveis em gases menos poluentes, menos nocivos? Então a gente pode fazer isso utilizando catalisadores automotivos. Então, com o objetivo de controlar a emissão de poluentes da combustão, são usados os conversores catalíticos, que são os catalisadores automotivos, que têm a função de garantir a combustão completa dos gases que são envolvidos na combustão dos derivados do petróleo, principalmente dos monóxidos de carbono e hidrocarbonetos, além de converter os óxidos de nitrogênio em espécies menos poluentes. Então nós temos todos os poluentes indesejáveis da combustão dos diversos tipos de derivados de petróleo, que aí vão, na presença do catalisador automotivo, ser transformados em poluentes menos nocivos ao meio ambiente e ao homem também. Então nesse slide eu trago um pouco mais sobre o catalisador automotivo. Então o catalisador veicular ele é formado de um núcleo cerâmico ou metálico que tem a função de transformar, através de reações químicas, em especial oxidação e redução, grande parte daqueles gases tóxicos do motor em gases basicamente inofensivos. Então, como que funciona? O motor ele vai emitir os gases tóxicos, o monóxido, os NOx, os hidrocarbonetos, que eles vão passar por esse catalisador. Aí, na superfície do catalisador, ocorrerá as reações de oxidação e redução, que vão transformar esses gases em gases inofensivos, que serão emitidos para fora do carro, para fora do catalisador. Esses gases, no geral, são água e nitrogênio gasoso e o gás carbônico. Então, a gente ainda tem a emissão de poluente, que é o gás carbônico.
E quando a gente está falando desses catalisadores, há dois tipos de reações que podem ocorrer nessa conversão catalítica. Pode ocorrer a oxidação e a redução. Então, a oxidação e a redução, como a gente está falando da combustão de derivado do petróleo, a gente pode ter um monte de gases ali sendo emitidos. E poderá ocorrer um monte de reações de oxidação, um monte de reação de redução. Então eu trouxe aqui novamente um compilado de reações só para exemplificar a ideia. Então você tem o monóxido de carbono, que será oxidado com oxigênio na presença do catalisador, formando o dióxido de carbono, o gás carbônico. E você pode ter também um hidrocarboneto sendo oxidado com o oxigênio, formando o gás carbônico e a água. E tudo isso na presença do catalisador. E geralmente são usados como oxidantes catalíticos os metais nobres como platina, paládio, entre outros. E na redução catalítica? Na redução, basicamente, você converte ali os óxidos de nitrogênio, que são convertidos ali ao nitrogênio, N2, ou a dióxido de carbono. Então você tem um NO reagindo com CO, sendo reduzido a N2O e CO2, e o N2O ele reage novamente com CO para formar o N2 e o gás carbônico. Tudo isso na presença do catalisador. Então, na equação global, seria o NO com o CO sendo reduzidos a N2 mais o gás carbônico. Então, você transforma uma espécie totalmente indesejável na atmosfera em espécies menos nocivas do que as espécies originais. E geralmente são usados na redução catalítica os metais nobres paládio e platina também. E quais são as dificuldades? A dificuldade está mais atrelada ao desenvolvimento dos catalisadores, principalmente em reproduzir os sistemas reais em laboratório, devido a diversas reações paralelas que podem ocorrer. Então, como eu já havia mencionado, tem muitas reações devido à mistura de gases que são produzidos na combustão. E diversos outros fatores podem interferir na eficiência do catalisador, como, por exemplo, o tipo de combustível. Então, o tipo de combustível pode interferir, os aditivos, a temperatura de queima, a relação ar-combustível, entre outros. A exposição térmica do catalisador ela também traz uma certa dificuldade, porque ela pode levar à sintetização dos metais nobres, à sintetização dos metais que compõem o catalisador. E isso leva à diminuição da área superficial, o que reduz a eficiência e até mesmo o tempo de vida desse catalisador. Então são algumas pequenas dificuldades no desenvolvimento e na implementação desses catalisadores. Entretanto, quando a gente olha os resultados do emprego desses catalisadores, essas dificuldades basicamente são mínimas. Porque os catalisadores automotivos eles são fundamentais para a redução dos gases poluentes indesejáveis. Então, como conclusão, eu trouxe aqui uma tabela para a gente entender a importância dos catalisadores automotivos. Quando a gente olha a produção de poluente, em grama por quilômetro nos anos de 1970, quando não era empregado catalisador, e 15 anos depois, quando começou-se a empregar os catalisadores automotivos, a gente pode perceber uma redução muito grande dos gases indesejáveis, como por exemplo, o monóxido de carbono era produzido 20 gramas por quilômetro. Com o catalisador, perceba que em 15 anos a quantidade reduziu para 1,8 gramas por quilômetro. O hidrocarboneto, de 2 gramas por quilômetro, utilizando os catalisadores, 15 anos após, com catalisadores cada vez mais eficientes, foi medido valores de 0,6 gramas por quilômetro. E os óxidos de nitrogênio, quando não havia nenhum controle do quanto que era emitido, mas aí nos anos de 1975 já havia o controle de 1,9, passou a ser 0,67. Então a gente pode ver que o emprego de catalisadores automotivos reduz consideravelmente a produção de poluentes indesejáveis. Entretanto, a gente ainda tem a emissão de gases que contribuem com diversos problemas ambientais. A gente ainda tem a emissão de gás carbônico, por exemplo. Então, só para finalizar, eu trago aqui um artigo muito interessante sobre conversores catalíticos. É um artigo bem rapidinho, que é Impacto dos conversores catalíticos no controle da qualidade do ar. É um artigo muito interessante que mostra a importância dos conversores catalíticos, mas não só a importância. As reações paralelas mostram o melhor tipo de metal usado em conversores catalíticos, esse acompanhamento da redução de poluentes, entre outros dados bem interessantes. Então é isto o meu seminário de Química Ambiental. Obrigado.